qualquer hipótese, é vedada a aquisição de controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneça sob responsabilidade dos associados. Permaneça sobre responsabilidade dos associados, turma, o cacete. É porque vocês não querem largar o osso. Quando você coloca aqui assim, ó, é vedada em qualquer hipótese a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar a gestão e o controle institucional, você tá de brincadeira, você não tá preocupado com o associado. Você não tá preocupado, como você termina a nota aqui, ó, preservando a identidade, a tradição e a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês estão preocupados em não perder aí o que vocês têm dentro do clube, as suas carteirinhas, os seus rótulos e essas bajulações todas que vocês têm por aí. Vamos lá, hoje foi um grande dia, né, da apresentação aí do projeto Safiel, né, mano e Lele? Né? Proposta de transformação do Corinthians em SAF, com participação de torcedores como acionistas, né? Mas também, o que aconteceu? Todo mundo esperava que, por exemplo, o presidente do Corinthians poderia aparecer lá para receber, né, a proposta em mãos. Não foi. Né? Aí o Tuma também não foi. Eita! Né? Então ninguém foi assim importante, né? Foi entregue, vai ser protocolado lá no Corinthians e tudo. E alguns conselheiros do Corinthians estavam lá também, né? Mas eles admitiram, viu, Lele, mano, que a dificuldade começa em convencer os conselheiros e dirigentes a dar andamento ao projeto, né? Que com o texto da reforma do Estatuto em discussão inviabiliza a implementação da SAF, né? Que com o Corinthians querendo manter aí o controle das ações, dificulta aí um investidor querer entrar nessa parada, né? Nesse cenário, apresentar, fazer parte do projeto, né? Porque se eles querem ficar com 51%, que diz o texto aí Essa é a história que o Mano sempre fala aqui no Estádio 97. Ninguém vai querer colocar o seu dinheiro para esses caras que estão lá administrar. E para eles é muito fácil, eles quererem ficar como majoritários, né? Para eles comandarem o dinheiro de outras pessoas ou de um possível investidor ou até mesmo dos investidores das cotas aí que podem ser ações, disponibilizadas. Né? Mas, ô Motinha, e outra, Lele, nenhum investidor vai querer colocar dinheiro num clube que hoje tem pessoas que não prestam conduzindo o clube. Então, de verdade, que imbecil faria isso? Porque o negócio é o seguinte, Lele, o fato deles colocarem justamente 51% já inviabiliza qualquer tipo de projeto, porque é natural que os clubes brasileiros vão virar SAF mais cedo ou mais tarde, porque pretendem pagar menos impostos, o governo tá exigindo isso, então eles vão mudar a nomenclatura e o modelo, mas vai continuar a mesma coisa. Então o negócio é o seguinte, esses caras, Mota, eles não querem abrir mão do poder. Inclusive hoje no lançamento, Lele, eu não vou falar a respeito da Miriam Atier com relação a outras coisas, eu vou me pegar na frase dela. Ela é uma conselheira vitalícia do clube, Mota, e eu acho que nesse ponto outros deveriam seguir o exemplo dela, porque ela subiu lá pra se manifestar e ela falou, eu sou conselheira vitalícia do clube. Se eu precisar entregar minha carteirinha de conselheira, abrindo mão do que eu tenho hoje, pelo bem do clube eu faço. E outros deveriam fazer a mesma coisa. Só que não fazem, sabe por quê? Vale mais o status, vale mais a carteirinha, vale mais a bajular os políticos que eles querem agradar lá dentro. E quem sabe até conceder alguns benefícios, né? Porque dentro do Corinthians a gente sabe muito bem o que acontece. E mais, né, tava até vazando aí alguns, diz que dentro do grupo do Corinthians, né, discutindo o estatuto. Fechou, Motinha, o microfone. Fechou? Vai. Que tá caindo sozinho aqui. Que eles não querem que a votação seja em aberto, mano. Então, mas isso mostra, Moto, o grau de sem vergonhice, porque se você defende um negócio, por mais que diga, mas o estatuto protege. Mas qual o seu temor, conselheiro? Qual o seu temor em expor o que você pensa? Verdade. A sua convicção de falar, eu voto pelo sim ou pelo não. Eu sou a favor de vender o clube aí e virar um modelo de sociedade anônima, no caso SAF, ou não. Qual que é o teu temor, conselheiro do Corinthians? Já que vocês gostam de querer se colocar como conselheiros, os paladinos, vocês se consideram assim. Vocês acham que vocês são o bem do Corinthians. Então, posta aí o que vocês gostam de fazer. Posta aí qual vai ser seu voto. Qual que é seu posicionamento? Por que o temor? Ai, não, eu quero me preservar, Se você acredita nas suas convicções... Defende, né? Mas por que você acha, mano, que no Senado, também na Câmara, quando vão votar alguma coisa, é sempre voto secreto? Os caras não se dispõem com a política. Mas dá sem vergonhice, ô Marcão. Mas eu concordo com o Mano, hein? Lógico. Dá sem vergonhice, cara.
Mas é cômodo, né, Domênico? Você não precisa, Então. você não precisa se expor e colocar Então, sua mas eu acho opinião, errado, porque- tem que ser aberto. Concordo. Você, por exemplo, tô dizendo com relação à política e clube. Você votou no cara pra ser lá o deputado que vai votar na lei. Sim. Você tem que saber o posicionamento desse Claro. cara, hein? Pra depois você poder cobrar ele Exato. ou não votar nunca mais nele. Hein? Exato. E no caso do Corinthians, os torcedores também tem que saber, tem que ser um negócio limpo. Claro. Que porra é essa aí? O cara Tá que com tem medo uma- do quê? O cara que tem uma ideologia, ele tem que morrer defendendo o que ele pensa. Defenda. Ué, Né? vocês não são todo lambitora de dirigente? Aproveita aí, mostra a cara de vocês. Fala, olha, eu gosto do modelo de SAF, eu não gosto do modelo de SAF, eu acho que isso vai ser bom pro Corinthians, eu acho que não vai ser bom. O sistema não é democrático, você tem o direito de poder emitir a sua opinião também. Dá teu voto lá e depois justifica. Mostra pro torcedor a sua verdadeira faceta, conselheiro. E mais, mais, Motinha? outro ponto importante, mano, que tá sendo discutido nos bastidores aí, que os conselheiros estão putos, é que não pode ter parente de conselheiro, né, na diretoria, trabalhando no Corinthians, recebendo. Isso aí é outro Pois é. ponto também que eles estão discutindo. E que seria óbvio, né? Tipo, nepotismo, inclusive na política, já é algo que é proibido. Então. É, seria enfim. muito louco, né, velho? Pô, aprovar isso. Não, pode pôr parente, pode pôr o primo, pode pôr o filho. Mas vamos lá. O Corinthians foi denunciado pelo STJD. Mas, ô, Mota, só mais um adendo, É. desculpa, até Pode nessa falar. parte de extracampo. Eu tava ouvindo um recorte, Lele, eu acho que foi até hoje também, acho que no lançamento aí da Safiel, ou foi ontem, talvez dentro do Parque São Jorge, o Pantaleão, que hoje responde pelo Departamento Jurídico do Corinthians, se posicionando a respeito aí das declarações aí do promotor do Cássio, com o Serino, que é o cara que tá levantando os podres da administração do Corinthians, tanto da época do Andrés, quanto do Duílio, e futuramente do Augusto Melo também. E eu não sei se você chegou a acompanhar as declarações dele, Lele, falando a respeito do Andrés. Você chegou a ouvir? Não. Lele, cara, vou te falar. Esses caras, eles gostam de falar bonito, né? Eles usam juiz de case. Mano, aqueles termos por isso que jurídicos. eu vi o vídeo passando na minha TL. Eu nem ativei o som, porque eu falei, vai ser mais do mesmo. mas me conte, o que ele falou? Lele, resumidamente, ele usando aquele juridiquês que todo advogado adora, porque geralmente quando o cara utiliza palavras bonitas, dá a impressão que ele tá fazendo bem, né? Dá a impressão que ele é um cara extremamente culto. Deve ser, não tô desmerecendo aqui ou desqualificando ele como profissional. Mas, Lele, nojenta a declaração, porque ele dá a impressão, ele fala assim, olha, a nossa investigação com relação ao Andrés Sanches, ela precisa ser muito mais minuciosa do que o do Ministério Público. Eu não sei se ele usou o termo minucioso para falar a respeito da apuração que eles estão fazendo ali, uma investigação um pouco mais minuciosa, mas ele quis dizer isso. Porque eles precisam levantar, Lele, além do uso indevido do cartão corporativo, para onde possivelmente devem ter ido as milhas acumuladas nessas faturas de cartão. Gente, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Não é possível. Que CIF, para onde foi o programa de milhagem? Que CIF? Você tem cara... E ainda ele fala ali, olha, porque a gente tá aqui apurando o fato da vergonha. O Ministério Público, ele apura crime. A gente tá aqui tentando apurar a atitude que pode envolver a vergonha envolvendo o nome dele. Gente, vocês estão de brincadeira. Quando você faz uso de um cartão corporativo, já configura crime. O cartão corporativo de forma indevida, assim melhor dizendo. Porque o negócio é o seguinte, Domênico Gato, se você está fazendo uso de um cartão corporativo para fins pessoais, compra de relógio, compra em loja, compra de qualquer coisa, balada, bebida, remédio para endurecer a saroba, isso é uso indevido de cartão corporativo. Isso configura crime, irmão. Isso configura crime. Isso, no mínimo, ó, é apropriação indébita. Eu não sei se isso também não pode ser enquadrado como estelionato. E ele tá preocupado pra onde foi a porra da milha. Não, Tá mano, de brincadeira, e mano. o seguinte, né? Ele falar que eles estão preocupados e que eles precisam fazer uma investigação muito mais minuciosa lá dentro do Corinthians do que no Ministério Público. Sim. Cara, é impressionante a cara de pau. Porque assim, passou a gestão do Andrés, passou a gestão do Duílio. E vocês que estavam aí dentro do clube aprovaram ali, né, as contas. Do Andrés ainda chegou a ser... jogado para outro ano ali, reprovado na pandemia, mas passaram um pano porque não teve investigação, né, relevante aí Tava na quanto mão a deles, essa né? reprovação Verdade, de contas. Então agora vocês querem fazer essa investigação de vergonha? Depois que o Ministério Público teve que investigar, que as notas foram parar na mão de um influenciador, que é o Pastor Mala, agora vocês querem fazer isso? Mas, ô, Lele, meu deixa eu Deus. só fazer um contraponto em cima do comentário do Mano aí, Domênico. Porque é o seguinte,
Ele falou que ele é contra o dirigente gastar o cartão corporativo pra comprar remédio pra endurecer a saroba. É um jeito de trabalhar duro, né, gente? A gente cobra pra que o cara faça o quê? Meu Deus do céu. Não, mas, cara, O cara tá trabalhando duro, Mas mano. chega a ser absurdo, ô Marcão, porque, por exemplo, o diretor financeiro num clube, ele tem remuneração diferente de outros cargos. O presidente, teoricamente, não é remunerado. Mas a gente viu que dentro do Corinthians ele costuma remunerar de uma outra forma. Mas, por exemplo, Um troquinho. o tal do Roberto Gavioli, Lele, que era diretor financeiro do clube, que foi um cara que esteve na época do Andrei Sanches. E detalhe, não apurou, não investigou o uso indevido do cartão corporativo do clube. Tanto que passou batido, esse cara ganhava quase 100 pau por mês no Corinthians. Caraca. E ele tava até antes de ontem aí no clube. Ele foi afastado, Motinha, depois das denúncias do Ministério Público. Do promotor lá do Cássio Concerino. Isso prova o porquê o Corinthians hoje é um clube que tá nos 3 bilhões quase de dívida. E a tendência é não sair. 100 conto por mês? Quase 100 pau, RG. Caramba. Quase 100 pau. E vou te falar, é vergonhoso, Lelê. E digo mais, a mídia toda corintiana, cara, tem que bater em cima dessa porra dessa tecla pra pressionar esse conselho do cacete aí. Que é pra colocar assim em votação o modelo de SAF dentro do Corinthians, sem essas ressalvas que eles querem aí. Olha, porque o Tuma Lelê, ele diz o seguinte aqui, eu vou repetir a frase dele de ontem, porque eu acho que vale a pena. É meio chato esse termo aqui, mas eu acho que vale a pena. Ele diz o seguinte aqui, ó, se liga só nas frases do Tuma, ó. Vai. A transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol pela Constituição de Sociedade Anônima do Futebol, SAF, somente poderão ser aprovadas por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante um voto favorável aqui, ó, de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto. Isso daí tá legal, porque 2/3 é a maioria dos associados. Né? Porém, olha a pegadinha aqui, Domênico Gato. Depois disso, ó, após manifestação prévia e favorável do CORE, que é o Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. Ou seja, eles precisam aprovar Se não o negócio aprovar, ela nem vem pra cá. pra colocar em votação pro associado. Senão E aí nem depois, vai. olha a outra parte aqui, ó, a hipocrisia desses caras, ó. Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição de controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneça sob responsabilidade dos associados. Permaneça sobre responsabilidade dos associados, turma, o cacete. É porque vocês não querem largar o osso. Quando você coloca aqui assim, ó, é vedada, em qualquer hipótese, a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar a gestão e o controle institucional, você tá de brincadeira, você não tá preocupado com o associado. Você não tá preocupado, como você termina a nota aqui, ó, preservando a identidade, a tradição e a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês estão preocupados em não perder aí o que vocês têm dentro do clube. As suas carteirinhas, os seus rótulos e essas bajulações todas que vocês têm por aí. Então o negócio é o seguinte, pra mim você é uma vergonha, turma. Repito, você como ex-delegado de polícia, você deveria ser o primeiro a tentar bater de frente com tudo que tá acontecendo de errado dentro do clube. E a impressão que eu tenho aqui é que você, não sei por qual motivo, morre de medo do Andrés. Nossa. Ai, ai. Muito bem, É muito